Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que está chegando aí agorinha no canal, meu nome é Mari Zanata, tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre nós, seres humanos, e acho que é um chamado meu mesmo para que eu venha falar sobre essas coisas. Eu não sou psicóloga, mas eu amo esses assuntos psicológicos. E eu vou estar falando hoje sobre um título de um vídeo que me chamou muita atenção, que tem aí alguns comentários sobre o medo dos mortos. Eu coloquei o título aí de um vídeo bem antigo, inclusive eu estou com essa blusa, por isso que eu coloquei. É como se fosse aí uma continuação daquele vídeo onde eu disse ali, quer perder o medo dos mortos? Esse é o título deste vídeo. Se você não viu ainda, vá ver e você depois deixa aí os seus comentários. Se você também, assim como eu, tinha medo, e eu quero neste trabalho aqui contar para você como eu venci estes medos, e eu espero ajudar muito vocês aí do outro lado que tem medos, principalmente de mortos. Vamos lá então. O medo, ele deve ser enfrentado com a mente, trabalhando com a nossa consciência, nós falando conosco mesmo, escolhendo os nossos pensamentos para que esse medo vá embora, desapareça, e depois de fazer isso, enfrentar esses medos. Eu já vou de início contar aqui como que eu venci esses medos. Eu casei ali bem jovem, com 19 anos. Passado um tempo, o meu esposo ele foi embora de nossa casa. Tem isso aí também na playlist aí, se você quiser conferir essa história, esse testemunho, né, o melhor, dá uma olhada na playlist, você vai ver onde eu conto quando meu esposo foi embora ali, os acontecimentos, tudo que aconteceu nesta época que talvez você aí iria morrer de medo, tá bom? Nessa época, quando meu esposo foi embora de casa, eu já tinha esses medos antes dele ir embora. Só que quando a gente mora sozinha, e no caso eu morava com uma criança bem pequena, de uns 7, 8 aninhos por aí, então eu tinha muito medo, mas muito medo mesmo de ficar sozinha durante a noite, medo do escuro. Podia estar o calor que tivesse, eu sempre, nem se fosse com lençol, mas eu me cobria tudo. Eu não me lembro, mas eu acho que eu cobria até mesmo a minha cabeça com esse lençol. Eu não queria ver nada, eu não queria levantar. Na minha mente, olha só, por isso que eu falo para vocês que estão aí do outro lado, que tudo é criação da nossa mente. Isso tem que sair da nossa consciência, dos nossos pensamentos. E eu ficava ali imaginando, e se você não sabe, a imaginação, ela cria realidades, sim. E ali eu ficava imaginando que se eu olhasse debaixo da cama, ia ter alguma coisa de ruim. Olha só os meus pensamentos. Eu estava criando essas coisas negativas para mim. Esses medos, eles estavam internos dentro de mim. Isso foi preciso eu enfrentar esses medos. Eu disse para você que eu tinha muito medo do escuro, e ali eu morava numa casa que tinha um corredor bem longo mesmo, que para mim ir à cozinha eu precisava passar nesse corredor bem escuro, ou também para ir ao banheiro. E eu me lembro que eu, de propósito, quando eu decidi fazer esse exercício que hoje eu falo para vocês fazerem aí, vocês que têm medos, enfrentar mesmo o medo, porque todas as lutas, todas as guerras, ela só se vence quando nós lutamos e enfrentamos, né? E ali eu comecei a ir nesse corredor escuro. A minha porta tá batendo ali. Eu vou encostar a porta e já volto. Prontinho, voltei. Então, durante a noite, eu levantava e fazia questão, ali guerreando, eu ia lá na cozinha pegar a água, eu ia só na cozinha mesmo, eu ia no banheiro. Quando me dava vontade, eu não ficava sem ir, porque
outros dias, antes de eu começar querer enfrentar isso, procurar enfrentar esses medos, eu ficava ali com sede ou com vontade de ir ao banheiro, mas eu não ia por medo. E a partir desse momento que eu decidi enfrentar esses medos, eu ia naquele corredor e fazia questão de não acender as luzes, porque do lado da minha casa tinha um poste que iluminava um pouquinho dentro da minha casa. E eu não queria ali acender as luzes justamente para estar ali guerreando, lutando e mostrando que eu posso sim vencer todas as batalhas, todas as guerras internas que é criada pela minha mente. Se a minha mente é capaz de criar medos, a minha mente também é capaz ali de fazer com que tudo aquilo ali saia e eu vença essa batalha. Então, e eu então ficava pensando, né? Foi desse jeito que eu venci, então, depois de muito tempo, eu venci. E deixa eu terminar nessa história, eu já ia ir atropelando, mudando de assunto. Quando eu fazia esse exercício, não pense você não que foi de primeira, que eu fui de boa no escuro. Não, eu me arrepiava inteirinha de medo. Eu estava ali, olha, mas com muito medo, assim, eu estava cagando, desculpa a palavra aí, de medo mesmo, eu estava com muito medo mesmo ali, ó. Mas eu enfrentava, eu ia. E foi assim, então, que eu venci o medo. Hoje eu durmo no escuro, faz tempo, né, que eu venci isso, graças a Deus. Eu tô falando, eu casei com 19 anos, tinha passado apenas aí uns 8 aninhos depois do meu casamento, bem novinha ainda, e eu venci esse medo. Hoje em dia eu durmo de luz apagada. O meu esposo um dia foi viajar, ficou e o meu esposo ele voltou, viu? Olha lá no testemunho que tem toda essa história aí de como ele voltou para casa também, os mistérios. E o meu esposo ele foi viajar e eu fiquei uma semana sozinha, dormindo com a luz apagada e ainda com a minha porta, que eu moro aqui num primeiro andar da sacada ali aberta, sabe? Bem à vontade mesmo, assim como eu faço quando meu esposo está em casa. Eu fazia da mesma forma e não sentia nem um pingo de medo. É tão interessante isso, por isso que eu digo que é tudo mental. Eu me lembro uma vez que nessa época, que meu esposo não estava em casa, uma noite que já estava quase chegando ali a semana inteira, que meu esposo já estava fora, minha mãe falou assim: ah, você quer que eu vá dormir com você? Eu falei: por quê? Ela falou assim: você não fica com medo? Quando a minha mãe falou a palavra medo, veio assim alguma coisinha, eu fiquei pensando, medo, sabe? Aí você vai pensar nos medos, entendeu? Então, enquanto não foi pronunciado aquilo, mas eu não deixei aquilo entrar dentro de mim, não, e continuei ali a minha rotina e disse para minha mãe: não, imagina, não precisa. E muitas das vezes quando a gente fala para a pessoa perder o medo, a gente só vê como que a gente vai se portar quando acontece isso com um parente nosso, né? E o último vídeo aí eu falei que o meu pai se foi, Deus recolheu o meu pai, isso tem dia 12 agora de março, fez 3 meses. E eu fiquei pensando, bom, eu falo muito sobre isso para não ter medo dos mortos, mas vamos ver quando ocorrer isso dentro da minha família, né, com o meu pai, que eu convivia muito com ele, e eu nunca acreditei que a morte existe, mas eu acredito que existe sim, como nós estivéssemos atuando aqui uma peça teatral para você compreender aí, uma peça, cada um com uma história, e depois a gente apenas vai para o outro lado e a gente veste essa fantasia aqui, que é este corpo, essa imagem minha, sua, individual de cada um de nós, os nossos personagens. Então é desta forma que eu acredito, mas a vida é eterna, porque a consciência, ela não tem fim. Então eu não acredito que quando uma pessoa morre, a consciência dela finda, não, mas que ela continua em outro plano. Sim, é assim que eu acredito. Eu sou cristã e eu acredito assim como Cristo nos ensinou, que a vida continua, né? Foi isso que ele disse ali nas histórias bíblicas. Se você não conhece, tem um outro vídeo aí também que eu falo sobre isso, que eu recito muitos versículos para não estar falando sobre isso aqui nesse vídeo que é especialmente falando para ajudar você que tem medos. Então é dessa forma que você vai conseguir aí se libertar
dos medos mesmo. É você enfrentando situações de medo. É tão engraçado que eu tenho um netinho, ele não tem nem 3 aninhos, vai fazer agora em junho, vai fazer 3 aninhos. E esse netinho meu, ele fica às vezes aqui comigo e os quartos fica geralmente apagado e nós fica na sala com luz acesa. Ele vem aqui pro meu corredor pro lado do quarto, olha lá e põe a mãozinha na barriga e fala medo e volta correndo para cá. E eu sempre procuro ensinar para ele, falo não filho, mas medo de quê? Não tem nada. Vamos lá para você ver que não tem nada e vou lá com ele. Você vê que isso já vem desde criança e isso tem que ser sim trabalhado, porque tem pessoas que sofrem muito, crianças, adultos, pessoas já idosas sofrendo com medo de algo que é a criação da nossa mente. Então trabalhe com isso, faça esse exercício, enfrente esses medos e você vai ver, ó, que já deu tudo certo. Eu espero que você tenha compreendido como é que você faz aí esta batalha para você perder os seus medos. Fiquem todos com Deus, até a próxima aí, bye bye. Deixe seus comentários e um joinha aí para mim, tá bom? Fique com Deus.